Em novembro de 1922, depois de 5 anos de poeira, decepções e dias intermináveis sob a luz tremeluzente do deserto, Howard Carter e seu financiador Lord Carnarvon finalmente encontraram aquilo em que quase ninguém mais acreditava: a entrada da tumba de Tutankhamon. E antes de mergulharmos nessa história, se você gosta de mistérios assim, inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários qual figura do Antigo Egito mais te fascina, porque o que vem agora é realmente inquietante. Porque há 3.300 anos, o rosto mais famoso da história pode ter nos contado uma história incompleta. Não de propósito, não por vaidade, mas porque alguém assim decidiu. E então, no final de 2024, um suposto escaneamento de alta precisão sob a reluzente pele de ouro teria revelado algo que não deveria estar ali. Nenhum arranhão, nenhuma rachadura, mas o vestígio de algo que foi arrancado da história, com força, um nome. E segundo rumores, não era o nome de Tutankhamon. Era o nome de uma rainha que simplesmente desapareceu. Como se alguém tivesse arrancado uma página inteira de um livro. A exposição de que estamos falando nos transporta exatamente para o momento da descoberta. Como se o tempo tivesse parado e o rei morto participasse novamente dos rituais secretos que deveriam uni-lo à deusa do céu e transformá-lo em um filho imortal. E quando você compreender o que possivelmente esteve escondido, nunca mais verá aquela máscara dourada da mesma maneira. A descoberta que hipnotizou o mundo começou em novembro de 1922, no Vale dos Reis. Sob uma cama com cabeças de leão, Carter encontrou um trono de madeira com brilho escuro como ébano, uma peça que poderia facilmente ser imaginada como o mobiliário de infância de um jovem faraó. Carter já estava há 6 anos explorando aquelas colinas queimadas pelo sol, e o dinheiro evaporava mais rápido que água na areia. Lord Carnarvon foi claro: mais uma temporada. Se nada fosse encontrado, tudo terminaria. Sob uma segunda cama, decorada com a deusa de cabeça de vaca, havia uma pilha de vasos brancos e estranhos, ovais, quase alienígenas, como se tivessem sido colocados ali às pressas. Alimentos para a jornada ao mundo dos mortos, pensaram. E então, no dia 4 de novembro, um jovem carregador de água tropeçou em um degrau escondido sob os escombros. Um momento pequeno, um passo em falso, e de repente, o chão começou a revelar seus segredos. Durante 3 semanas, eles escavaram como possuídos sob o sol impiedoso. E então, sob uma cama com cabeças de hipopótamo, Carter avistou algo que lhe tirou o fôlego. Um trono real totalmente revestido de ouro, incrustado com vidro colorido e pedras preciosas. Não apenas belo, mas arrebatador. Logo depois, uma escadaria que levava para baixo, uma porta selada, selos reais intactos, havia uma eternidade. Mas antes que pudessem celebrar a descoberta como completamente intocada, ficou claro que saqueadores haviam invadido a tumba pouco depois do sepultamento. Em um canto, objetos de ouro estavam jogados descuidadamente, como se alguém os tivesse abandonado às pressas. Ainda assim, a maior parte do inventário parecia quase intacta, como se algo ou alguém tivesse interrompido os ladrões. Carter ajoelhou-se diante da parede selada. Suas mãos tremiam quando ele abriu um pequeno buraco no antigo reboco. Um sopro de ar quente e estagnado escapou. Ar que havia permanecido preso por mais de 3.000 anos. 3 meses foram necessários para esvaziar a primeira câmara. 2 estátuas de guardiões permaneciam ali, imóveis, quase vivas, à luz vacilante. Elas marcavam a transição para a câmara funerária. Com uma vela na mão, Carter se inclinou e olhou para a escuridão. A chama tremeluziu e formas começaram a emergir das sombras. Ouro, ouro por toda parte. Um brilho intenso, como se o próprio sol estivesse escondido no interior daquela tumba. No dia 17 de fevereiro de 1923, Carter começou a derrubar o muro que levava à verdadeira câmara funerária. Lord Carnarvon perguntou atrás dele: "Consegue ver algo?" E Carter respondeu com palavras que entrariam para a história: "Sim, coisas maravilhosas."
O que estava além superava qualquer imaginação. Carruagens douradas, tronos adornados com pedras preciosas, estátuas congeladas em movimento, santuários encaixados uns dentro dos outros, como segredos dentro de segredos. Tudo reluzia, tudo parecia intocado, como se o tempo tivesse parado ali. E no mais profundo do conjunto, aninhada dentro de 3 caixões encaixados, repousava o objeto que se tornaria o símbolo máximo do antigo Egito, a máscara funerária de ouro. Mais de 10 quilos de ouro maciço, mais pesada que uma bola de boliche, decorada com lápis lazuli, turquesa e cornalina, olhos de obsidiana e quartzo que davam a impressão de acompanhar cada movimento seu. Para os antigos egípcios, ouro não era apenas metal, era a carne dos deuses. Essa máscara não era simples ornamentação, era tecnologia sagrada. Ela ajudaria a alma a reconhecer o próprio corpo no além. Sem ela, acreditava-se, o espírito poderia se perder. Na parte posterior estava gravado um feitiço de proteção do livro dos mortos. Palavras destinadas à travessia pela escuridão. Durante quase 100 anos, essa máscara foi considerada o auge da arte egípcia, perfeita, impecável, criada especificamente para o jovem rei falecido. Mas especialistas notaram cedo alguns detalhes que pareciam não se encaixar. Os sacerdotes e artesãos tinham apenas 70 dias, exatamente o tempo que durava o processo de mumificação. 70 dias, nem mais, nem menos. Era prescrição religiosa. O equilíbrio do mundo dependia disso. Mas pense por um instante. 70 dias para escavar uma tumba na rocha. 70 dias para fabricar 3 caixões perfeitamente encaixados. 70 dias para organizar milhares de objetos funerários e 70 dias para produzir uma máscara maciça de ouro com gravações minuciosas e incrustações delicadas para uma morte que ninguém esperava. A própria câmara funerária parecia preparada às pressas, pequena em comparação com outras tumbas reais. Algumas pinturas murais pareciam inacabadas, como se os pintores tivessem largado os pincéis no meio do traço. O grande sarcófago de pedra apresentava danos nas bordas. Tudo isso foi realmente criado em apenas 70 dias? Ou algo foi reutilizado? Outras pistas surgiram. Estátuas com traços faciais que não pareciam corresponder exatamente a Tutankhamon. Joias que pareciam ter sido feitas originalmente para uma mulher. Caixões com nomes que aparentemente foram raspados e regravados. E então, a própria máscara. As orelhas eram perfuradas. No Antigo Egito, governantes homens adultos normalmente não usavam brincos. Crianças, sim, mulheres também, mas um faraó adulto era incomum. Os traços faciais também pareciam surpreendentemente suaves, quase andrógenos, e o ouro do rosto tinha uma tonalidade ligeiramente diferente da do Nemes, o tradicional pano de cabeça listrado. Lentamente, uma teoria começou a tomar forma. E se, no momento de sua morte repentina, não houvesse uma máscara pronta para Tutankhamon? E se os sacerdotes, sob enorme pressão de tempo, tivessem adaptado uma máscara já existente? Mas para quem ela teria sido feita originalmente? Continue comigo, e se essa história está te prendendo, aproveite para se inscrever e ativar as notificações, porque o que vem a seguir pode mudar tudo. O nome dela era Nefertiti. Você conhece seu rosto, o famoso busto de pescoço alongado e expressão serena, quase enigmática. Ela foi esposa de Akhenaton, o faraó que aboliu o culto tradicional aos deuses e colocou o disco solar Atom no centro da religião. Mas Nefertiti pode ter sido mais do que apenas rainha. Após a morte do marido, ela possivelmente governou como faraó, sob um novo nome de trono, e então desapareceu. Nenhuma tumba claramente identificada, nenhuma múmia confirmada, como se tivesse sido deliberadamente apagada da história. Pesquisadores começaram a reorganizar as peças do quebra-cabeça. Se Nefertiti morreu antes de Tutankhamon, se, como possível corregente, ou até mesmo faraó independente, ela já tivesse preparado um conjunto funerário completo. E se Tutankhamon morreu repentinamente, sem que seu próprio sepultamento estivesse totalmente
totalmente pronto, então o cenário se torna perturbadoramente plausível. As orelhas perfuradas passam a fazer sentido, os traços suaves também. As evidências de regravações em outros objetos funerários seguem o mesmo padrão. 70 dias para transformar a máscara de uma rainha na máscara de um rei. Mas nunca foi possível provar isso definitivamente, porque, para enxergar abaixo da superfície dourada, seria necessário danificá-la, e nenhum museu do mundo permitiria tal risco. Durante décadas, permaneceu apenas uma especulação, um tema de conferências acadêmicas, uma hipótese que alguns consideravam intrigante e outros rejeitavam, sem resposta final. Então, no ano de 2014, algo aconteceu que reacendeu o debate de maneira inesperada. Durante uma limpeza de rotina no Museu Egípcio do Cairo, a máscara sofreu um acidente. A barba cerimonial trançada, fixada havia mais de 3.000 anos, se soltou. Um choque absoluto. Mas o que aconteceu depois foi quase pior do que o próprio dano. Em vez de chamar imediatamente especialistas em restauração, funcionários em pânico recorreram a um adesivo industrial forte, resina epóxi, do tipo usado em encanamentos ou peças automotivas. Aplicaram o material no queixo de ouro e recolocaram a barba. O resultado foi visível: resíduos amarelados de cola em uma das obras de arte mais importantes da humanidade. Um objeto que havia sobrevivido a saqueadores, invasões, impérios e milênios, agora apresentava cicatrizes da imprudência moderna. A indignação internacional foi imediata. As autoridades egípcias convocaram uma equipe internacional liderada pelo restaurador alemão Christian Ekman. A missão era clara: remover o adesivo inadequado, restaurar a máscara corretamente e aproveitar a oportunidade para estudá-la com tecnologias modernas. Antes de qualquer nova fixação, decidiu-se realizar análises detalhadas. Entre elas, exames por fluorescência de raios-x para investigar a composição do ouro. Se o rosto tivesse sido acrescentado ou modificado em momento posterior, poderiam surgir diferenças na liga metálica ou sinais de soldagem. Durante meses, cada milímetro foi examinado. Os resultados oficiais indicaram que o ouro do rosto correspondia amplamente ao da cobertura de cabeça. Não foram encontradas evidências claras de soldagens grosseiras. As incrustações de vidro nos olhos permaneciam intactas, sinal de que ali não havia sido aplicada temperatura extrema posteriormente. Para muitos, isso encerrava o caso. A máscara continuava sendo considerada uma peça criada especificamente para Tutankhamon. Mas nem todos ficaram convencidos. Raios-X revelam diferenças de densidade. Eles mostram estruturas internas, mas não contam a história completa do metal. Não registram quantas vezes foi aquecido, martelado, ajustado, polido novamente. Não revelam o passado microscópico do material. E é aqui que entramos na parte mais controversa dessa história. Segundo relatos que circulam entre alguns pesquisadores e jornalistas especializados, em 2024, uma tecnologia de análise ainda mais avançada teria sido utilizada. Um método de altíssima resolução, não invasivo, capaz de detectar alterações estruturais mínimas no interior do metal. As informações não são amplamente publicadas em estudos revisados por pares, o que torna o tema sensível. Mas a narrativa é a seguinte: após o fechamento do museu, a máscara teria sido posicionada sob um scanner experimental. Apenas alguns especialistas estariam presentes. Os aparelhos emitiriam um zumbido suave, enquanto fluxos de dados surgiam nas telas. No início, tudo parecia dentro do esperado. Mas quando a análise alcançou a cartela, o campo oval onde o nome real é inscrito, padrões incomuns teriam sido detectados. Indícios de que aquela área específica havia sofrido um trabalho mais intenso do que o restante da superfície. Recalibraram, repetiram as medições. Os valores permaneceram consistentes. Nos lóbulos das orelhas, a análise microscópica teria apontado diferenças estruturais sutis, sugerindo a possível inserção posterior de pequenas seções de ouro, quimicamente idênticas, visualmente indistinguíveis.
distinguíveis, mas microestruturalmente levemente divergentes. E ao longo da linha que separa o rosto da cobertura de cabeça, teriam sido identificados vestígios térmicos mínimos, sugerindo que partes diferentes podem ter sido submetidas a aquecimentos distintos em momentos diferentes. Foi então que uma hipótese voltou com força, e se originalmente outro nome estivesse gravado na cartela. Alguns pesquisadores evocaram o nome de trono Nefer-Neferu-Aten, associado por muitos estudiosos à fase final do reinado de Nefertiti, ou a uma possível corregente feminina. Mas aqui é essencial manter os pés no chão. Até o momento, não há publicação científica amplamente reconhecida que confirme de forma definitiva tal descoberta revolucionária. O debate permanece aberto. O que é fato, porém, é que vários objetos da tumba de Tutankhamon mostram sinais claros de adaptação. Caixões tiveram terminações femininas em hieróglifos alteradas. Títulos foram modificados. Certos itens de ouro exibem indícios de regravação. A reutilização de bens funerários não é uma teoria conspiratória. É um fenômeno documentado. A pergunta central continua sendo: a máscara também faz parte desse padrão? E talvez seja exatamente essa incerteza que torna tudo tão fascinante. Se a máscara realmente conta uma história de reutilização, isso não aponta necessariamente para engano, mas para pragmatismo sob pressão religiosa extrema. Sacerdotes obrigados a manter a ordem cósmica. Artesãos enfrentando prazos impossíveis. Um reino tentando se estabilizar após uma revolução espiritual. Hoje, a máscara está exposta no grande museu egípcio, iluminada suavemente, observada por milhões, fotografada incontáveis vezes. Para o público, ela é o rosto de Tutankhamon, mas talvez, apenas talvez, ela carregue a memória silenciosa de outra governante. E então surge a grande pergunta: onde está a tumba de Nefertiti? Se ela realmente governou como faraó, seu sepultamento teria sido digno da realeza. Talvez ainda esteja escondido sob a areia. Talvez atrás de uma parede ainda não explorada no Vale dos Reis. Talvez em uma câmara selada que ninguém imaginou procurar. Escaneamentos por radar no Vale dos Reis já indicaram possíveis cavidades não exploradas em diferentes áreas ao longo dos anos. Alguns especialistas chegaram a sugerir que espaços ocultos poderiam existir próximos à tumba de Tutankhamon. Até agora, nenhuma prova definitiva surgiu, mas o deserto guarda segredos com paciência milenar. E se essa história nos ensina algo, é que nossa visão do passado nunca está completamente fixa. Durante 3.300 anos, a máscara permaneceu no silêncio absoluto, no escuro, intocada. Então, em novembro de 1922, foi trazida à luz e imediatamente transformada em símbolo. Mas símbolos simplificam. O jovem rei, a tumba intacta, o tesouro dourado, são narrativas poderosas, memoráveis, mas a realidade histórica quase nunca é tão linear. Se houve alterações, seja na cartela, nas orelhas ou em detalhes quase invisíveis, elas falam de um Egito em transição, um império que precisava restaurar a antiga ordem após a revolução religiosa de Akhenaton, um período em que apagar nomes não era incomum, mas ferramenta política. No Antigo Egito, o nome era vida. Enquanto seu nome fosse pronunciado, você continuava existindo. Apagá-lo era uma segunda morte, e isso torna a hipótese ainda mais dramática. Se um nome foi removido daquela máscara e substituído por outro, não foi apenas uma alteração técnica. Foi um ato simbólico profundo, um gesto de poder, uma redefinição da memória. Imagine por um momento estar naquela oficina real. O jovem rei está morto inesperadamente. O país ainda cicatriza os efeitos de uma reforma religiosa radical. O culto tradicional precisa ser restaurado. A estabilidade política é urgente. Os rituais não podem falhar. 70 dias, nenhum a mais. Você precisa garantir que o faraó tenha tudo o que é necessário para a eternidade. E talvez, em algum lugar do tesouro real, exista uma máscara já pronta. Uma máscara digna de realeza, criada para alguém de estatura máxima. O que você faria? Se uma decisão foi tomada, ela pode não ter
sido motivada por fraude, mas por necessidade sagrada. E talvez seja isso que torna essa máscara tão extraordinária. Não apenas pela beleza, não apenas pelo ouro, mas porque ela pode ser o testemunho silencioso de uma escolha feita sob pressão absoluta. Desde 1922, olhamos para esse rosto, acreditando conhecer sua identidade sem questionamento. Mas e se estivermos contemplando duas histórias sobrepostas? E aqui deixo a pergunta para você. Você acredita que a verdadeira tumba de Nefertiti ainda será encontrada? Ou acha que o maior segredo do Antigo Egito já está diante dos nossos olhos e nós apenas precisamos olhar com mais atenção? Imagine por um instante que a máscara realmente tenha sido adaptada, que sob aquele ouro perfeitamente polido exista a memória de uma decisão urgente. Isso mudaria completamente a forma como entendemos não apenas Tutankhamon, mas todo o período de Amarna. Tutankhamon subiu ao trono ainda criança. Seu nome original era Tutankhaton, imagem viva de Aton. Só depois a terminação mudou para Tutankhamon, imagem viva de Amon, sinalizando o retorno ao antigo sistema religioso. Esse detalhe por si só já revela o clima político de sua época. Uma tentativa de restaurar tradições após a revolução promovida por Akhenaton. Akhenaton havia rompido com o panteão tradicional e centralizado o culto no disco solar Aton. Templos foram fechados, sacerdotes perderam poder, antigas estruturas ruíram. E quando esse sistema começou a desmoronar após sua morte, o país precisou se reorganizar rapidamente. É nesse cenário que Nefertiti reaparece como figura crucial. Se ela realmente governou como Neferuaten, seja como corregente, seja como faraó independente, então sua posição histórica foi enorme. Mas algo aconteceu. Seu nome praticamente desaparece. Poucos registros. Nenhuma tumba confirmada. Nenhuma múmia identificada com certeza absoluta. No Antigo Egito, isso raramente era coincidência. Apagar uma figura poderosa dos registros não era desconhecido. O próprio Akhenaton teve seus nomes removidos de monumentos após sua morte. Estátuas foram quebradas. Cartelas foram esculpidas novamente. A história foi reescrita. Se isso ocorreu com um faraó revolucionário, por que não poderia ter ocorrido com uma rainha associada a ele? Agora, imagine a sequência possível dos acontecimentos. Nefertiti morre. Como governante de alto escalão, recebe um conjunto funerário digno. Máscara, caixões, tesouros, seu nome gravado com todo o respeito ritual. Anos depois, Tutankhamon morre subitamente, muito jovem, sem preparação completa. O relógio começa a correr. 70 dias. A mumificação não pode ser adiada. Os rituais seguem um cronograma rígido. A ordem cósmica, a Ma'at, depende disso. Sem ritos corretos, o caos ameaça não apenas a política, mas o universo espiritual. Talvez, diante da urgência, sacerdotes e artesãos tenham decidido adaptar o que já existia, ajustar cartelas, alterar títulos, transformar o gênero gramatical das inscrições, adaptar um rosto suavemente feminino para um rei jovem. Se isso aconteceu, foi feito com maestria absoluta, porque nada na máscara parece improvisado, nenhuma marca grosseira, nenhuma assimetria evidente. A expressão é harmoniosa, serenidade eterna, equilíbrio perfeito. Essa perfeição é, paradoxalmente, o que torna tudo mais intrigante. E mesmo que a máscara não tenha pertencido originalmente a Nefertiti, os indícios de reutilização em outros objetos da tumba continuam incontestáveis. Alguns caixões mostram vestígios claros de que nomes foram alterados. Certas peças de joalheria indicam adaptações. Há evidências de que pelo menos parte do mobiliário funerário foi originalmente destinado a outra pessoa. Isso muda a narrativa clássica. A tumba de Tutankhamon sempre foi apresentada como intacta. E de fato, em comparação com outras, era extraordinariamente preservada. Mas intacta não significa necessariamente inteiramente produzida para ele. Talvez estejamos diante de um conjunto funerário que representa uma transição política. Um momento em que o Egito tentava apagar uma fase radical e restaurar a estabilidade. E aqui surge uma dimensão ainda mais profunda. Se o nome original na máscara, hipoteticamente, fosse feminino, isso significaria
que o objeto mais icônico do Antigo Egito estaria ligado à figura de uma mulher que a história quase apagou. Durante séculos, faraós mulheres existiram, mas raramente receberam o mesmo destaque que seus equivalentes masculinos. Hatshepsut foi praticamente removida dos registros por sucessores. Seu rosto foi destruído em muitas representações. Se Nefertiti governou, poderia ter sofrido processo semelhante. E então, ironicamente, sua imagem teria sobrevivido, mas sob outro nome. Pense na força simbólica disso. Uma rainha cujo nome foi apagado, uma máscara que sobrevive, um rei cuja fama global pode estar entrelaçada com a identidade dela. Isso não diminui Tutankhamon, ao contrário, amplia o contexto. Mostra que sua tumba não é apenas a história de um jovem governante, mas de um período turbulento de redefinição espiritual e política. E ainda existe outra camada. Mesmo que futuras análises comprovem definitivamente que a máscara foi criada especificamente para Tutankhamon, o simples fato de termos essa discussão demonstra algo poderoso. O passado não está congelado, ele é reinterpretado constantemente. Tecnologias avançam, métodos evoluem. O que era invisível se torna detectável. O que parecia absoluto passa a ser questionado. Talvez um dia, um novo tipo de escaneamento consiga analisar tensões internas do metal em nível atômico. Talvez descobriremos padrões microscópicos que revelem quantas vezes determinada área foi aquecida. Talvez possamos mapear cada martelada de um artesão antigo. Ou, talvez, a resposta esteja enterrada em outro lugar. Imagine que, amanhã, arqueólogos encontrem uma tumba intacta, atribuída claramente a Nefertiti. Dentro dela, uma máscara funerária com traços inconfundíveis e sem qualquer sinal de adaptação. Isso encerraria o debate imediatamente. Ou imagine o contrário, uma tumba ainda selada, contendo inscrições que mencionam a reutilização de objetos reais em tempos de crise. Qualquer uma dessas descobertas reescreveria capítulos inteiros dos livros de história. Mas até lá, a máscara permanece em silêncio. Ela não revela se seu ouro foi uma vez moldado para outra pessoa. Não confirma nem nega teorias. Seu olhar permanece fixo, sereno, inatingível. E talvez seja exatamente essa ambiguidade que a torna tão magnética, porque nós, humanos modernos, buscamos respostas definitivas. Queremos certezas, queremos rótulos claros, queremos saber pertenceu a quem. Mas a história antiga raramente funciona assim. Ela é feita de fragmentos, de lacunas, de inscrições danificadas, de interpretações. E cada geração constrói sua compreensão sobre esses fragmentos. Talvez a maior lição dessa máscara não seja sobre identidade trocada, mas sobre memória. No Antigo Egito, preservar o nome era garantir eternidade. Apagar o nome era condenar ao esquecimento. Se houve regravação naquela cartela oval, isso significaria mais do que adaptação artística. Significaria uma reconfiguração da eternidade de alguém. E é isso que torna o debate tão intenso. Estamos falando não apenas de ouro, estamos falando de identidade, de poder, de sobrevivência política, de continuidade religiosa. 3.300 anos depois, continuamos tentando decifrar decisões tomadas sob a luz de tochas em uma oficina real. E talvez nunca saibamos com total certeza, mas talvez a pergunta seja tão valiosa quanto a resposta. Se você estivesse naquela época, pressionado pelo tempo, pela religião, pela política, teria feito diferente. Você acredita que a máscara guarda um segredo ainda não completamente revelado? Ou acha que estamos projetando mistério onde existe apenas coincidência? Escreva sua opinião nos comentários, porque às vezes a história mais fascinante não é aquela que está completamente resolvida, mas aquela que continua nos desafiando a olhar mais de perto.